e bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Susana da Suco by Susana e hoje para o primeiro vídeo vou falar-vos sobre o fio direito, o viés e qual é a importância do fio direito quando nós vamos cortar uma peça de roupa. E também como é que isso se encontra em tecidos que são de tecido e que são de malha. Então, para começar, eu tenho aqui uma peça de um molde, que é mesmo um molde da Suco by Susana. Isto é uma parte da frente de um casaco hoodie. Então, qualquer molde que se preste tem que ter uma linha, uma seta habitualmente, para indicar o fio direito. E depois, quando são peças de malha, tem também, em princípio, uma outra seta a indicar a direção da elasticidade, que habitualmente nos tecidos de malha é contrária ao fio direito. A lógica disto é porque uma peça de malha precisa de esticar à volta do nosso corpo e não para cima e para baixo. Portanto, para nós vestirmos uma peça de roupa que é em malha, eu tenho aqui um pedaço de malha, em princípio ela tem que esticar assim à volta. Mas nós temos que cortar sempre com a indicação do fio direito. Então, e o que é isso do fio direito? Eu vou-vos mostrar num tecido que não é em malha, que é um tecido mesmo em algodão, num tecido em malha, e vou-vos mostrar como é que se desenha e como é que se encontra. Então, eu tenho aqui um pedaço de tecido, que não é malha, é um tecido mesmo de algodão, e o tecido habitualmente vem num rolo e pode ter de largura, assim, no sentido para o lado, de largura pode ter 1,10 m, se forem habitualmente tecidos americanos, ou então pode ter 1,40 m ou 1,50 m. Os tecidos de cada lado, de um lado e do outro lado da largura, têm uma orelha. A orelha é onde ele está terminado e não desfia mais. Se eu puxar aqui estes fios, ele não vai desfiar. Então, o que acontece é que no comprimento, como ele não está terminado, ele desfia. Estão a ver aqui os fios a sair? Isto é o tecido todo a desfiar. Assim é. A orelha fica na largura do tecido e é o pedaço que não vai desfiar. Então, o fio direito é paralelo à orelha. Ou seja, este lado do tecido de algodão é o lado que está perfeitamente direito, que vai de cima para baixo. E a orelha é sempre, o fio direito é sempre paralelo à orelha. Então, a maneira de encontrarmos o fio direito do tecido, eu vou usar uma caneta que depois desaparece com o calor. Nós, para encontrarmos, temos várias maneiras. Podemos chegar aqui com uma régua e ver onde é que é exatamente paralela à orelha e fazer assim um traço. E o fio direito será aqui. Ou então, quando os tecidos dizem para se cortar algo com uma dobra, podemos dobrar. Ou quando nos falta uma orelha, temos uma e não temos a outra, podemos, por exemplo, dobrar, independentemente de onde o tecido tem vincos, e vamos ver onde é que a dobra está exatamente paralela à orelha. Por exemplo, aqui está 14 cm e aqui já está um bocadinho menos. Neste caso deste tecido é fácil porque ele tem os círculos, as bolinhas, todas direitas, mas às vezes há tecidos que não são. Portanto, se eu puser assim aqui a régua ou uma fita métrica, vemos que a dobra está paralela à orelha. Então eu sei que se cortar o tecido assim, eu vou cortá-lo direito. E se seguir as indicações de um molde, por exemplo, e tiver que colocar um molde sobre o tecido alinhando o fio direito, em princípio é isto que se faz. Imaginem que eu tinha este tecido aqui a ver o fio direito. A linha do fio direito do molde está ali, está aqui, e eu vou alinhá-la com esta do fio direito. E assim isto vai ficar perfeitamente direito quando é cortado. Então, isto acontece com os tecidos de algodão. É muito fácil perceber onde é que está a orelha ou não. Então, mas e o que é isto do fio direito e do viés? Os tecidos de algodão no fio direito não têm elasticidade nenhuma, assim, de cima para baixo. Isto não tem elasticidade nenhuma. No sentido perpendicular ao do fio, que é na horizontal, também não tem elasticidade nenhuma. Mas se nós pegarmos nele em viés, a 45 graus, olhem a elasticar, olha. Vêem? Ele tem elasticidade. Então, muitas vezes, quando é necessário colocar um pedaço de tecido numa zona do corpo onde o tecido tem que esticar para se adaptar, como decotes, como cavas, habitualmente são essas as zonas, nós temos que cortar o tecido em viés. E a maneira de o cortar em viés, por exemplo,
é encontrar onde é que são os 45 graus perfeitos, porque nós não podemos cortar isto ao calhas, porque senão depois isto vai deformar a roupa. Então há várias maneiras, por exemplo, há réguas que já trazem, como esta, a marca dos 45 graus. Eu podia chegar aqui, alinhar o fio direito ou a orelha pela marca dos 45 graus e fazer assim um traço. E isto são 45 graus perfeitos. Ou então, podia, por exemplo, fazer aqui um quadrado perfeito, fazer um quadrado com 4 cm, imaginem. Assim. E aqui estão os 4 cm. E alinhando estes cantos, ficava também o viés perfeito. Portanto, se o tecido... Deixem-me ver se eu consigo mostrar-vos. Se o tecido for cortado em viés, ele tem elasticidade. Muitas vezes nós precisamos de viés, como eu já disse, para fazer decotes ou cavas. E podemos utilizá-lo em fitas que já vêm compradas assim, olha, isto estica um pouco. Vêm assim já dobradas. Ou então, como esta que é muito bonita, por exemplo, que eu uso para fazer remates, mas em zonas que eu gosto que se vejam os pormenores por dentro. Ou então podemos fazer nós próprios também. Por exemplo, houve uma vez com um tecido pluméting em que eu queria ter um viés exatamente igual ao tecido. E então eu cortei tiras do tecido em viés, que isto tem elasticidade, que era para poder aplicar à volta dos decotes. Portanto, nos tecidos de algodão, muitas vezes, quando é preciso que o tecido tenha elasticidade, nós temos que cortar em viés. Ou quando se faz, por exemplo, vestidos ou saias, em que o tecido vai se adaptar à forma do nosso corpo. Então, e nos tecidos de malha? Nos tecidos de malha não é preciso cortar nada em viés, porque os tecidos de malha, isto é um pedaço só, nos tecidos de malha o tecido já tem elasticidade. Tem elasticidade sempre na horizontal, bem, e às vezes também pode ter na vertical, e portanto não é necessário o cortar em viés, em princípio, para nada. Então, nos tecidos de malha, como é que se encontra o fio direito? Pela lógica, o fio direito está sempre na orelha. Os tecidos de malha também têm orelha. A orelha habitualmente é um pedaço do tecido que está assim, um pouco enrolado e está duro, porque colocaram-lhe uma goma. Mas, muitas vezes, é difícil, por exemplo, dobrar e encontrar a linha exatamente paralela, porque isto está dobrado, isto está ondulado. E então, não é muito fiável, apesar das instruções profissionais habitualmente dizerem para nós encontrarmos a linha paralela, não é muito fiável nós irmos medir o fio direito pela orelha, porque às vezes ela está toda ondulada. Então, um truque que eu faço, isto não é nada profissional, mas é um truque que eu faço e que resulta, é encontrar, deixa-me ver se eu vos consigo mostrar aqui perto, encontrar o canelado da malha. Isto não está a focar, ou está? O canelado da malha. A malha tem umas linhas de canelado, faz assim umas riscas ao alto. Nos tecidos de malha de algodão, as riscas vão ao alto. E no lado do direito é onde o tecido enrola. O tecido enrola sempre para o direito quando está cortado assim. Todo. Nós cortamos, tem as orelhas de um lado e do outro e o tecido vai enrolar para o direito. Portanto, por onde ele enrola nós já sabemos que é o direito. E no lado direito também tem estas riscas, este canelado. E no lado do avesso habitualmente não há riscas nenhumas. E então a maneira de nós encontrarmos o fio direito disto perfeitamente é dobrarmos e tentarmos acertar o molde pelas riscas, mantendo as riscas direitas. Isto é um truque quando não se consegue encontrar de outra maneira. Então, e qual é a importância disto em peças de malha? Isto agora é o momento que vocês vão dizer. Sabem quando vocês compram uma t-shirt ou então um casaco, uma sweatshirt de malha numa loja e depois utilizam umas vezes, põem a lavar e quando sai da máquina a roupa vem assim com uma costura toda torta aqui de lado, sabem? Pois, essa costura é porque o tecido não foi cortado direito. E então acontece isso quando vai a lavar. O tecido, quando vai a lavar, volta à sua forma original de quando foi feito. E se não foi cortado direito, aquela costura torta vai ficar ali para sempre. E a vantagem de nós fazermos uma peça de roupa nossa e termos atenção ao fio direito é que
Quando fazemos, por exemplo, t-shirts, por muito que elas sejam usadas e lavadas, se as cortarmos direitas, elas vão ficar sempre direitas. Por exemplo, eu tenho aqui esta t-shirt da minha filha, assim. Esta t-shirt já passou por 2 verões e é uma t-shirt de pijama, que ela utiliza imenso, é o preferido dela. E então, isso quer dizer que isto tem uma utilização intensiva, teve uma utilização intensiva nos últimos 2 verões. Foi muito vestida e foi muitas vezes lavada, mesmo muitas. E no entanto, esta fui eu que fiz. No entanto, apesar de ter sido lavada inúmeras vezes, ela continua direita. Estão a ver as costuras de lado? As costuras continuam de lado, não há costuras a aparecer assim à frente, como habitualmente acontece com aquelas de compra. E portanto a vantagem é esta. Esta t-shirt, por muitas vezes que seja lavada, nunca vai ficar torta. Tal como até agora, eu não sei quantas vezes é que isto terá sido lavado, 40, 60 vezes à vontade, e nunca ficou torta. E portanto, esta é a vantagem. Espero que tenham gostado do meu primeiro vídeo acerca do fio direito e do viés e de como é que se encontra o fio direito nas malhas e a sua importância. E eu vou colocar aqui em baixo nos comentários o link para o site e para o blog. E continuem aqui, façam um gosto e subscrevam.